Olá, sétimo ano, sejam bem-vindos a esta videoaula. Hoje vamos introduzir o capítulo 1 do módulo 3, com o tema Preconceito e Religião. A gente vai trabalhar hoje das páginas 100 a 104 e atividade, páginas 102 e 104. Tem um asteriscozinho porque fala lá uma parte que é para ser duplo, mas você pode fazer individualmente, tá? E o que não é possível fazer em casa também está dispensado. Vou explicando ao longo da aula. Quero fazer agora a acolhida, quero motivá-los a baixar um pouco a cabeça e agradecer a Deus por tudo que Ele faz por nós, tudo que aparece no nosso caminho. Às vezes as dificuldades, mas isso também nos deixa mais fortes. Tudo tem um propósito, então que a gente possa agradecer por tudo, pelas coisas boas ou as coisas ruins, as coisas mais fáceis, as mais difíceis. Deus sabe o que faz, se a gente tiver fé e confiar nele, vai dar tudo certo. E também faça seus pedidos, peça que ele te abençoe nesta sexta-feira, neste final de semana, abençoe seus familiares, seus amigos. Peça que a proteção dele recaia sempre, assim também como a de Maria, mãe de Jesus, a mãe de Deus, que ela possa estar nos amando, nos protegendo com o seu manto protetor. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai do mal. Amém. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço todo a vós, e em prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro neste dia os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, inteiramente todo o meu ser, porque assim sou vosso, incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me como filho de propriedade vossa. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, no capítulo 1, você pode acompanhar a parte da página 99, com o tema preconceito e religião. É um tema aparentemente excelente, né? Vamos descobrir o que é que a unidade trouxe para a gente. Começando com essa frase de Nelson Mandela. Se há uma lição que podemos aprender com a luta contra o racismo, tanto em nosso país quanto no seu, é que o racismo precisa ser conscientemente combatido e não discretamente tolerado. Ou seja, né, Nelson Mandela disse que você tem que usar força total para combater o racismo em qualquer lugar. E muitas vezes o racismo ele fica disfarçado. Existe vários tipos de racismo. Existe um inconsciente que você já tem esse próprio preconceito, mesmo sem você querer. Isso já está mais que na cultura, isso é meio que cultural. Então, você acaba que tendo, mesmo não concordando. Enfim, é muita coisa a ser vista ainda, né, nessa unidade, com esses temas. A gente sabe um pouco e sempre podemos aprofundar mais. E continuando a nossa introdução na parte de Novos Horizontes, vamos aqui responder essas questões. Quero que você, obviamente você não vai responder para eu ouvir agora, porque não tem como, né, é videoaula, mas que você faça essa reflexão, tá bom? A frase que abre esse capítulo é de Nelson Mandela, líder sul-africano que passou 27 anos preso por combater o regime de segregação racial no seu país. Você talvez já deve ter ouvido falar, né, do apartheid na África do Sul, e Nelson Mandela foi esse que combateu e estando fazendo uma coisa boa, mesmo fazendo uma coisa boa e justa, ele acabou sendo preso, porque o regime daquela época era esse, o governo aceitava a discriminação, ele na verdade fazia isso, tinha a parte do governo que o próprio governo, a própria política fazia essa discriminação, esse preconceito, então foi preso por isso. Sua oposição política imposta pelos colonizadores brancos começou em meados da década de 1950. Mandela tornou-se símbolo mundial da luta contra a discriminação e que rendeu a ele o Prêmio Nobel da Paz em 1993. Em 94, tornou-se presidente da África do Sul.
Qual a relação entre a imagem e a fala de Mandela? Você percebe Deixa eu voltar aqui. Ó, essa imagem, o que é que condiz com a frase dele? Pensaram na resposta? Desculpa. Próximo. Algumas pessoas têm dificuldade de conviver com as diferenças étnicas, culturais ou religiosas. O que você pensa disso? O que é que você acha dessas pessoas que têm essa dificuldade, esse preconceito, essa intolerância, essa criticidade a conviver com... Tem pessoas que não vivem de jeito nenhum, né? Se afastam totalmente, quer nem conversa. Se a raça for diferente da sua, se for uma cultura diferente, uma opinião diferente, até mesmo na política, hoje a gente vê muito isso. O que é que você pensa sobre essas pessoas, sobre essa intolerância, sobre essa dificuldade? Desculpa. Vamos lá. Construindo saberes. Continuação. Acho que página 100, 100, né? Violência em nome da fé. Atitudes e posturas preconceituosas, discriminatórias, intolerantes, excludentes e persecutórias de pessoas, povos e governantes têm sido comuns ao longo da história da humanidade. Só um instante. Pronto. Muitas atrocidades foram e ainda são cometidas por pessoas e povos por causa de diferentes relações de etnias, culturais e crenças religiosas. Basta olhar a história para verificar que guerras e perseguições étnicas, culturais e religiosas aniquilaram vidas e foram motivadas pela sede de dominação e imposição de próprios valores ou iniciadas, em alguns casos, em nome de uma pretensa postura fundamentalista da fé. Como exemplos, podemos destacar os confrontos entre muçulmanos e cristãos na Idade Média, conflito entre judeus e palestinos no Oriente Médio, que dura até os dias atuais, a segregação racial nos Estados Unidos entre os séculos XIX e XX, Holocausto judeu durante a Segunda Guerra Mundial, de 39 a 45, Apartheid na África do Sul, de 48 a 94, os embates entre o governo comunista da China e os budistas de Tibete, iniciados em 1949. Eu diria que, peraí, deixa eu me só aqui. A perseguição de budistas radicais contra a minoria muçulmana em Myanmar, que ganhou destaque em 2017, e a perseguição a cristãos por parte de grupos fundamentalistas e radicais islâmicos na África e no Oriente Médio, especialmente nos últimos anos. Aí essa parte que está com a linha sublinhada, então você pode ver aqui a definição. Você com certeza sabe a definição, porque são palavras comuns. A menos comum é essa de pessoa... Meu Deus. Desculpa. Persecutório, que vem de perseguição, tá? Que existe uma perseguição. O Holocausto foi uma das maiores barbaridades humanas. Na imagem, prisioneiros no campo de concentração em Buchenwald, na Alemanha, 1938-1941. Você já ouviu falar em nazismo, né? Na pessoa de Hitler, talvez já seja mais fácil você escutar essa palavra, Adolf Hitler. E tem essa parte do Holocausto, né? Você pode conferir com a Juliana todos os detalhes, professora Juliana, ou o Cass também. Mas só para resumir, quando se fala de nazismo, se fala de crueldade. Essas pessoas são prisioneiros, né, que serão mortos de forma cruel, simplesmente porque alguém, no caso Hitler, não concordava com outros ideais. Se a pessoa não pensasse que nem ele, politicamente falando,
Então ele faria um holocausto mesmo, uma grande devastação, um grande crime. Mataria essas pessoas nos campos de concentração ou de outras formas, uma grande guerra, gente. Nazismo, você não tem noção como foi terrível. Talvez vocês tenham essa noção, mas como diz o ditado, só sabe quem passa. Não é? Ninguém queira estar na pele de quem sofreu, quem foi vítima desses campos de concentração, desses holocaustos mesmo, porque de matar qualquer um, literalmente, né? Até os que estão vivos, mas com certeza não estão com a sua mentalidade bem, a mentalidade normal. Já mudou com certeza, as pessoas vivem na depressão, na ansiedade por conta de tantas cenas, de tanta barbaridade, né? E quando se fala do tema geral, né, desse preconceito religioso, é por conta justamente disso, alguém que não quis, que não concordou com outras religiões, com outros pensamentos, pensamento político, de raça mesmo, foi um racismo, tá? O nazismo foi o maior racismo de todos os tempos que eu conheça, porque simplesmente alguém queria ser superior a outra raça. Quem fosse inferior na concepção de Adolf Hitler de raça inferior, então deveria morrer e de forma cruel. Esse era o pensamento dele. Na página 101, vamos aqui, tem o Malcolm X, Malcolm X, ou então Malcolm X, e você vai perceber que um pouquinho, eu não vou ler toda a biografia dele, mas a imagem, isso aqui fala das embarcações precárias de muçulmano, foge de perseguição sofrida em Myanmar rumo a Bangladesh em 2017. Então, ele viu os Estados Unidos, na época que foram muito intensos conflitos raciais, quando a grande liderança contra a segregação racial. Pronto, eu vou parar aqui. Só que você entenda, né, que existem outras pessoas que se preocupam com essa questão. A gente já viu um pouco sobre Nelson Mandela no início do capítulo. Estamos vendo aqui do Malcolm. Também posso dizer Martin Luther King Jr. para essa questão também política, não só racial, mas civil, de todas as formas. Isso, toda ajuda é bem-vinda, né? Seja no combate à intolerância religiosa ou outro tipo de intolerância, toda ajuda é bem-vinda. E entre tantas outras pessoas que querem fazer o bem. Você sabe o significado de discriminação, preconceito e intolerância? São três palavras diferentes, ó. Discriminação, preconceito e intolerância. Vamos lá. Discriminação é uma forma de tratar aos outros como inferiores, geralmente fundamentada em critérios injustos. Do ponto de vista religioso, é discriminar as pessoas por causa de suas crenças. Existe a discriminação religiosa, que alguém já se acha superior a outra e ali já vai fazendo essa discriminação, tá? De forma injusta, obviamente, né? O preconceito é um julgamento rápido, superficial e negativo em relação a um indivíduo ou a um grupo. Como fala esse nome pré, que é antes, né? Antes de mesmo ter um conceito, existe esse julgamento. É uma opinião formada antes de conhecer o outro ou antes que tenha conhecimento suficiente sobre determinado assunto, generalizando ou criando estereótipos. No âmbito religioso, desculpa, é julgar as pessoas por meio de critérios preconcebidos sobre suas crenças. Tipo, budismo. O que você sabe sobre o budismo? Muita ou pouca coisa, né? Ou nada. Aí, vamos supor que alguém chegue para você e diga: eu sou budista. Se você já sentiu algum repúdio nessa frase, algum tipo de incômodo, isso é um preconceito, porque antes da gente conhecer profundamente aquela religião ou então aquela pessoa, a gente já está tendo a nossa opinião de julgamento, né, de algo ruim. Então isso é preconceito. Intolerância é uma atitude ofensiva, desrespeituosa e agressiva contra um indivíduo ou um grupo simplesmente porque ele pensa e age de maneira diferente.
é a não aceitação das diferenças. A intolerância religiosa se volta contra crenças e práticas de fé ou contra quem não tem religião. Na primeira questão, você vai fazer aqui, ó, apontar as consequências de atos de discriminação, preconceito e intolerância que podem provocar na sociedade. O que é que essas coisas, essas três palavras, discriminação, preconceito e intolerância, causam na sociedade? O paradoxo brasileiro, essa parte aqui, gente, para você ter uma noção para fazer a segunda questão, tá? Ó, esse quadro aqui você vai poder ver no seu livro. E a segunda questão, em dupla, analisa o gráfico. Isso que eu falei, não vai ser em dupla, né? Mas você pode fazer individualmente. Analise o gráfico e indiquem qual é o maior motivo de agressão nas escolas, qual vem em segundo lugar e em que posição estão os motivos religiosos. Anote as informações e expliquem o que pensam a respeito dos números representados. Você analisa o gráfico, a tabela, e vai respondendo aqui a segunda questão de acordo com os números, tá? A porcentagem aqui. Isso aqui é muito importante, você tem que ler, tá? O paradoxo brasileiro, mas por conta do tempo vou dar uma acelerada aqui. Página 103. Outras manifestações de tolerância religiosa. A intolerância religiosa pode acontecer de várias maneiras, como as apresentadas a seguir. A intolerância intra-religiosa é a violência dentro de uma mesma tradição religiosa, como entre fiéis de duas ou mais igrejas cristãs, católica e evangélica, ou entre os muçulmanos, xiitas e sunitas. Intolerância interreligiosa é a agressão entre seguidores de religiões diferentes, como entre budistas, judeus, cristãos e candomblecistas, etc. Em resumo, intra é dentro de um mesmo pensamento, né? A intolerância dentro de um mesmo pensamento, tipo pensamento cristão, que é o cristianismo envolve o catolicismo, os protestantes e quando se fala xiitas, sunitas também tem esse mesmo sentido parecido. Agora, quando você fala de inter, é de pensamento totalmente diferente, budistas e judeus, né? Intolerância contra ateus, agnósticos, é a intolerância entre seguidores de uma tradição religiosa e aqueles que se declaram ateus ou agnósticos e vice-versa. O Brasil, pela pluralidade religiosa que abriga e pela diversidade e origem de sua população, poderia ser um exemplo de convivência para o mundo. Porém, as agressões por motivos religiosos se manifestam de muitas formas. Algumas vezes são camufladas, outras vezes explícitas e violentas. De fato, o Brasil tem muitas religiões e se a gente fosse unido, seria um exemplo mundial, porque são muitas religiões que existem hoje no país. Então, quanto mais religiões tem, mais confusão está tendo, infelizmente. Isso é muito feio, né, lá fora. Vou passar também essa parte. Isso aqui é muito importante, tá, gente? Que fala sobre a intolerância. Eu vou ver isso com calma com vocês na aula ao vivo, porque isso é muito importante. Mas pelo tempo, eu quero já só passar esse vídeo. Fala sobre o racismo religioso, tá? Bom saber sobre racismo religioso. Marina, por que você não está de uniforme hoje? Por causa da minha religião. Religião? Qual é a sua religião? Eu sou do candomblé. Ela é macumbeira? Minha mãe diz que macumba é do mal. Ai, isso não é coisa de... Ei, pessoal, o que está acontecendo? Por que vocês estão agredindo a Marina? Isso é racismo religioso. Vocês não podem discriminar uma pessoa por causa de sua religião. Candomblé é uma religião? É sim. É uma das religiões de matriz africana. No começo do século XVI, pessoas de várias partes da África foram trazidas à força para o Brasil como escravas. Por meio de crenças e rituais, conseguiram manter com muito esforço parte da cultura. Foi assim que as religiões africanas se construíram no Brasil. O que eu não entendi
foi porque a senhora falou racismo religioso. Por que racismo? É racismo porque é uma discriminação contra a tradição de um povo. É direcionada às práticas religiosas fundadas por pessoas negras. Ao longo dos séculos, os negros, suas crenças e cultura foram desumanizados e marginalizados. E essa discriminação, infelizmente, ainda existe. Não podemos relacionar as religiões de matrizes africanas a coisas ruins. Quando fazemos isso, estamos cometendo racismo religioso, e isso é crime. As religiões de matrizes africanas respeitam a natureza, as pessoas e a comunidade que está em volta, promovendo sustentabilidade, saúde pública e educação. Toda essa riqueza cultural deve ser respeitada. Eu não sabia. Eu também não. Desculpa, Marina. Marina, a minha avó é da Umbanda. O meu pai é ateu. Eu vou para os cultos na igreja evangélica com a minha mãe. Eu sou budista. Bom saber. Então, que haja mais respeito, né, entre as religiões. Um dia lindo para você, uma boa sexta-feira, um bom final de semana, abraço e até a próxima aula.